A justiça diz que encontrou, mas se ela, cega pela parcialidade, voltou a enxergar muito mal. A justiça o prendeu para fazer justiça, mas acredite, há injustiça na justiça. O Jorginho representa um bode expiatório por uma decisão política, por um voto, por uma esperança. Bom, aí é o seguinte, então quer dizer, uma vítima, né, total, e aqui nesse frame aqui, eles colocaram a seguinte imagem com o texto embaixo. A única fundamentação que o ministro utilizou para a condenação de Jorginho, pasmem, foi de que ele estava acampado no QG do dia 7 de janeiro de 2023. Vamos seguir aqui. Bom, isso é uma mentira absoluta porque, gente, eu tive o trabalho de ler todo o processo do senhor Jorginho e a condenação, a motivação da condenação. E não há, em nenhum momento da peça, né, alguma menção que ele estava acampado no dia 7 de janeiro. Muito pelo contrário, a gente vai ver na sequência aqui. Mas as provas periciais da geolocalização do celular mostram que ele chegou em Brasília somente no dia 8 de 1 e que no dia 7 ele estava em Presidente Prudente, mas em nenhum momento se disse que ele estava acampado, né? Bom, e aí tem algumas coisas, né? Em primeiro lugar aqui, o senhor Jorginho, que é apresentado como esse patriota, esse homem de bem, né? A gente vê que tem algumas coisas que não são bem assim, né? Quando a gente olha aqui, por exemplo, se ele teve algum tipo de envolvimento judicial, policial, né? A gente faz uma busca aqui, a gente encontra 30 processos onde o seu Jorginho esteve envolvido. 9 desses processos, ele figurou como réu numa ação de cessão de direitos, numa que envolve pagamento, numa outra que há uma condenação de pena restritiva de direitos, de crime de ameaça, num outro de um inadimplemento de alguma obrigação, num outro processo, num cheque, provavelmente um cheque sem fundo, em outra condenação por crime contra meio ambiente, depois mais uma ação que ele figura como réu por uma indenização por dano material e uma nona ação com uma pena novamente restritiva de direitos. Então, esse senhor Jorginho, ele era, acima de tudo, uma pessoa muito azarada, né? Porque com essa vida, um homem meio adoentado, e ainda se mete a acreditar em Bolsonaro e seu Nicolas Ferreira, gente, aqui no nosso portal, quantas vezes a gente disse que essas pessoas que estavam acreditando como membros de uma seita, nessas figuras, que eles iriam se dar mal e que os principais responsáveis iriam virar as costas. No caso, estão fazendo documentário, né? Então, se bobear, ganhando, como eu disse para vocês, um dinheirinho em cima do senhor Jorginho. A própria advogada do senhor Jorginho diz o seguinte: ele não participou do acampamento nem da suposta invasão à sede dos 3 poderes. Pontua a advogada, ao citar que o homem também é acusado de financiar os atos, porque o ônibus que ele viajou foi alugado em seu nome. Então a polícia, quando foi ver os ônibus ali, foi ver quem tinha contratado, apareceu o nome do senhor Jorginho, ou seja, muito azarado, né? As pessoas dividiram todos os gastos e ele repassou a empresa de ônibus, explica a advogada, ao citar que o idoso está na prisão há quase 11 meses, possui graves problemas de saúde e precisa de acompanhamento psicológico e psiquiátrico urgente. Bom, algumas informações aqui adicionais, né? Pegando aqui o processo, o ministro Alexandre de Moraes ele é sempre mostrado por essa gente como o maior algoz, né? Só que a ação foi julgada por ele, mas teve como ministro revisor o Nunes Marques, bolsonarista, que corroborou tudo aquilo que o ministro Alexandre de Moraes decidiu. E mais do que isso, né? Quem propôs a ação penal foi a equipe do senhor Augusto Aras, um bolsonarista raiz. Então, nada aconteceu ao acaso. O senhor Jorginho, ele, como eu disse para vocês, é um homem com muitos azares ou faltas de sorte na sua vida, né? Para piorar a situação dele, o senhor Paulo Gonet, que agora entrou no lugar do senhor Augusto Aras, confirmou também a condenação, ou o pedido de condenação do senhor Jorginho. A notícia é: PGR confirma a detenção do condenado pelo ataque do dia 8 de janeiro. E está aqui, o senhor Paulo Gonet, que, enfim, está com a mão pesada, não está aliviando a criatura, não. Agora, tem umas situações aqui nesse documentário que eu vou comentar com vocês aqui na sequência. Vamos lá. Até hoje não existem laudos que comprovem quaisquer participações. Não há imagens, não há nada vindo da perícia. Não há espaço para ouvir, só condenar. Não há imagens, não há provas, não é nada. É isso que está no documentário, né? Puxa vida, seu Jorginho, o senhor é muito azarado. O senhor estava na sua casa, no Paraná, foi fazer um passeio lá no Congresso Nacional e foi preso, está sendo acusado sem provas. Só que, quando a gente lê todo o processo, a gente vê algumas situações como essa aqui. Uma foto muito singela do senhor Jorginho na rampa, com a bandeira do Brasil, com outros patriotas, né? Até aí, o advogado podia dizer, olha, ele estava ali, passou, pegaram ele na rampa, né? Mas aí tem uma outra foto, né, que ele publicou
no seu telefone celular, ele provavelmente aqui dentro de uma sala de segurança do Palácio do Planalto, porque tem vários monitores aqui, como vocês podem ver, ó, tem vários monitores aqui, e ele parece ter aberto, inclusive, a geladeira do servidor aqui, e ter pegado ali uma garrafinha de água, tem 2 maçãs ali comidas, né? E, enfim, não é uma pessoa que parece que estava longe do quebra-quebra não, né? E aí, quando a gente examina mais algumas situações, a Polícia Federal, quando fez a dissecação do telefone celular dele, encontrou o seguinte: o réu, em áudios, afirmou que tinha resolvido não mais esperar o QG, o pessoal do QG, né? Que os golpistas iriam tomar pacificamente para depois realizar o ataque. Bem como não tinha pretensão de sair de dentro dos prédios públicos, em como teria exaltado a invasão com os seguintes dizeres: estamos invadindo o STF agora. Mesmo após a retomada do Planalto pela tropa de choque, em vídeo gravado juntamente com outros golpistas, clamou para que as Forças Armadas nos salvem. Além disso, relativamente ao réu, existe notícia que ele foi um dos financiadores dos atos golpistas, conforme divulgado na imprensa, com o seu desembolso pessoal da ordem de R$28 mil. Essa foi a notícia que foi colocada pelos meios de imprensa, mas foi objeto também de uma investigação da Polícia do Distrito Federal, que, verificando quem foram os patrocinadores desses ônibus, chegou até a autoria do senhor Jorginho, né? Mas vamos pegar aqui mais um